Boa noite, amigos. Sexta-feira Santa, 7 horas, 7 minutos, 30 segundos. Estamos ao vivo aqui, né? Estou dando a hora porque nós estamos ao vivo. E vamos juntos até às 8h30 da noite, sempre com grandes atrações, ainda a se lamentar o momento periclitante que estamos vivendo. Acho que essa é a melhor palavra, né? A gente está atravessando até de uma maneira razoável, mas ainda se requer muitos cuidados e, por isso, toda a recomendação é mínima, não é nada de máximo. Estão causando alarmismo nem nada. Pelo contrário. Então, se nós até aqui fizemos uma boa travessia, vamos continuar fazendo esta boa travessia com um número de mortos a se lamentar, né? Mas nada assim que seja acachapante, como a gente imaginaria que já pudesse ser nesse início de mês de abril. Se eu estou falando isso de uma forma light, a semana que vem é a semana que se prognosticava ou se projetava como a mais delicada. Vamos ver se continuaremos passando por ela bem. Já houve queda de temperatura em vários municípios do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, inclusive em vários municípios em que não há nenhum caso. Então, mas onde é mais frio, teremos mais casos, onde é mais frio é que a coisa será mais difícil de administrar, pois justamente nesses municípios, na grande maioria, onde houve um frio maior de 2, 3, 5 graus, não tivemos ainda casos, né, dessa doença, desse vírus que se aproxima ou que já está instaurado aí, o coronavírus, né, na população do estado do Rio Grande do Sul, como de resto em todo o Brasil e em todo o planeta Terra. Hoje eu ouvi, ou li, ou o meu compadre Nicanor Matiello me falou, mas certo foi o que ele me falou, de que a emissora detentora dos direitos do campeonato estadual vai pagar os clubes do interior. Eu não sei se foi a partir da campanha que eu fiz aqui, faz uns 3 dias que eu bato na mesma tecla, em rádio e televisão. Estão preocupados? Mamam na mesma teta? Vendem patrocínios caríssimos? Então tratem de pagar os clubes. Não vão pagar Grêmio Internacional, mas vão pagar os clubes do interior. Mas é o mínimo. Porque ficar só no discursinho vagabundo, esse de que, mas a CBF deveria mandar mais dinheiro, mas a CBF deveria... A televisão está na mesma barca, meus amigos. Se a CBF lucra, a televisão lucra também em cima do futebol. Porque senão abririam mão para um pool de televisões. Todas poderiam transmitir, todas pagariam um X para os clubes diretamente proporcional. Fulana de tal tem penetração no estado inteiro, então vai pagar X. A outra em 70% vai pagar Y. A outra vai pagar Z. Né? Mas como é uma só que transmite, é uma só que mama na teta, ela tem que sustentar a teta. Porque senão volta a contar a história. Até 2003, a RBS TV não pagava um centavo para os clubes do interior e ainda dizia, segundo o presidente Emílio Perondi me falou, dizia que fazia um favor de transmitir as finais do campeonato para mostrar as placas de publicidade, porque ela pegava em todo o estado. Então, se mama na teta, alimenta a teta, né? Paga os clubes do interior. Não vai pagar os clubes da capital? Bom, ainda vá lá, porque Grêmio Internacional tem outra pujança, tem outra realidade e tem outras fontes de renda. Embora tenha um custo muito, muito, muito superior. A propósito de custo muito superior, vamos ver em quanto vão colaborar os jogadores. Os do Grêmio colaboraram aceitando receber no futuro, mas não deram um pila para o Grêmio. Vão receber e de forma ainda corrigida, lá em 2021. Lá em 2021. E são sócios. Por quê? Porque se terminar ou se diminuir de tamanho o Grêmio Internacional, se diminuírem de tamanho, eles também tendem,
especialmente alguns que não têm mercado, a ganhar menos. Vamos ver em quanto e como vão colaborar os jogadores do Internacional. Por enquanto está só aqui, ó. O Internacional está encalacrado em dívidas. Ontem ainda estávamos ouvindo aqui o Alexandre Ernst, e ele estava dizendo, confirmando aquilo que eu estava falando, que o Inter deve 90 milhões para banco. 90 milhões para banco é, no mínimo, 1 milhão. 1 milhão por mês só de juros. Isso considerando 1%. 1, uns cacarecos. Né? Isso se Grêmio Internacional, no caso específico Internacional, conseguir, né, negociar por 1% ao mês. Outra coisa, quanto valem os jogadores de futebol hoje? Esses mesmos que têm que negociar para baixo os seus vencimentos. Quanto valem? Qual é o mercado que tem? Quem é que quer comprar? Quem é que aceita pagar? Quem é que vai retribuir o talento deles dentro de campo em salário? O Barcelona reduziu em 70%. Então vamos lá. Cada um dando a sua parcela de colaboração. Daqui a pouquinho nós teremos 2 dirigentes importantes de Grêmio Internacional e, obviamente, que nós vamos abordar esta questão. Mas, em termos de contribuição, de colaboração, os do Grêmio, quase nada. Porque se abriram mão só dos proventos momentâneos e vão receber lá na frente de forma reajustada, é nada de colaboração. Nada. Nada. E está previsto até em lei hoje que se possa reduzir 25% dos salários, claro, dependendo de uma negociação, dependendo da participação dos sindicatos ou não. E em termos de Internacional, neca de pitibiriba. E eu ouço aqui, ali e acolá que o Internacional vai pagar em dia os salários de abril. Baseado no quê? Não arrecadou praticamente nada em março. Caiu o número de sócios. Tem os 9 milhões, esse aí, da Confederação Sul-Americana de Futebol. Então o Inter pega ali, não aplaca nada do que está pagando para banco, né? Se enfia mais ainda em dívidas. E os jogadores? E esses que ganham 700, 800, 600, alguns até em fim de carreira, não vão colaborar? Não estão entendendo o momento? O momento não é para todo mundo colaborar, não só em doações para quem não tem o que comer, como também com os seus patrões? Convenhamos, né? Tem jogadores que poderiam, com tudo que já amealharam, já acumularam, ganhando em clubes de futebol, ajudar a sustentar aqueles que ganham menos. Tem alguns aí que estão grudados nos clubes há 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos. Não podem agora liderar o movimento para melhorar a situação dos clubes? Não estou falando de ninguém em específico, por favor. Porque Diga, aí vem o seguinte, né, Diga, Rec? Quando a gente fala que o clube vai pagar Se morrer o salário... o clube, morrem todos. E quando se fala que o clube vai pagar em dia, certamente é porque vai deixar de pagar outros fornecedores, outras demandas que tem, porque o salário do jogador, hoje, se o clube atrasar, existindo uma denúncia no STJD, pode ter punição em campo. Então, acaba tendo esse tipo de problema. E quando você fala em permissão da lei de negociar 25% do salário, ou reduzir 25%, é só o da CLT. E a maior parte dos vencimentos deles são direitos de imagem. Isso aí a CLT permite, mas o direito de imagem, se a gente levar no pé da letra, pode até não pagar. Porque imagem para quê? Quem é que foi para as redes sociais para dizer ajude o clube a se manter com o quadro social e tudo mais? Eu não vi. Aí vão dizer que pode ser culpa do clube, porque o clube não orientou? Pode até ser. Eu não estou dizendo que eles não vão abrir mão dos seus salários, dos seus proventos, que são generosos, que o futebol paga generosamente. Agora, eu estou dizendo que, em termos de Internacional,
ainda eu não vi uma situação mais definitiva. O Rodrigo Caetano está na linha, vai falar conosco sobre isso. E em termos de Grêmio, não houve nenhuma benevolência. Nada. Pelo contrário, os jogadores vão receber, segundo a minha fonte, e é uma boa fonte, de forma até ajustada, corrigida. Então, se todo mundo está dando a sua parcela de contribuição, sabendo a dificuldade que os clubes têm, os jogadores não cederiam. Mas isso aí é tudo em tese, né? E daqui a pouco eu estou falando aqui, eu estou falando até baseado nas entrevistas que fiz. Ontem entrevistei o doutor Alexandre Chaves Barcelos e ele disse que não negociaram nada ainda com os jogadores do Internacional. Então, daqui a pouco os jogadores até aceitam, né, reduzir bastante os seus rendimentos. Essa é uma situação de guerra, uma situação diferente. Se o cara não tiver esse discernimento, ele está vivendo num outro planeta. Ele está vivendo uma realidade que nem existe mais. Não é a realidade deles, é uma realidade que não existe mais. Se o sujeito não se der conta que a realidade agora é outra, ele está no outro, não é nem no outro planeta, está em outra órbita. Não. Porque o planeta é o mesmo. Está na linha o Rodrigo Caetano, já falamos mais com o Maurício Freitas também. Rodrigo, estou dando discurso aqui até para alinhavar essa tua entrada no ar aí. Você que é um cara muito inteligente, um cara que tem um conceito bárbaro aí no futebol, estava dizendo que exatamente sobre esse acerto que o Internacional tem que fazer com os jogadores. E eu ouço aqui, ali, acolá, que o Inter ainda teria condições de pagar o salário de abril em dia. Mas, por outro lado, eu ouço que o Internacional deve muito ir para banco, né? Que também vai ter que perdoar, né? Chegou aquela história de banco cobrar 5%, 6%, 7%. 1% já é muito, né? Especialmente para quem é parceiro ou até freguês, porque clube de futebol é mais do que parceiro de banco, né? Freguês de banco, porque o banco acaba enriquecendo em cima de algumas instituições, especialmente dos clubes de futebol. Rodrigo, satisfação em tê-lo aqui. Um grande abraço. Ô, Rec, boa noite Maurício, todos os telespectadores. Prazer novamente estar no Cadeira Cativa. Claro que num momento totalmente atípico, né, Rec? É inusitado para todos nós. Esse momento, essa tristeza pela qual passamos, com algo muito maior do que aquilo que a gente está acostumado a comentar, que é o futebol, que é o esporte. Hoje estamos tratando de saúde pública, da vida de pessoas e claro que ao mesmo tempo fazendo também um ajuste no que é a nossa função, a nossa profissão, principalmente nesse período de pandemia. E acompanhei, né, o que você estava falando aí anteriormente, só para que fique bastante claro, né? Não houve nenhum tipo de negociação, porque o Internacional adotou uma estratégia de primeiro fazer um estudo. Eu acho que até mesmo tu estava citando o fato do nosso vice-presidente, o Alexandre, ter te falado a respeito. O Internacional, quando teve a parada, né, essa para as férias, comunicou a funcionários e atletas de como que seria esse período, né, do cumprimento das obrigações do mês de março em abril e das férias em maio. Então, essa é a previsão do Internacional, porém, se utilizaria desse período, juntamente com o Departamento Financeiro e todas as áreas do clube, para um estudo bastante minucioso de qual seria o impacto, né, Rec? Porque antes de sentarmos com atletas, fornecedores, como tu mesmo disseste, porque não são somente os atletas, né? Nós temos um sem número de fornecedores, agentes, outros clubes, que nós precisaríamos, né, ver o real valor desse prejuízo, para aí sim avançarmos nas próximas etapas do nosso desafio, que é sobreviver. Não resta a menor dúvida que o momento é de sobrevivência de todos nós, né, da economia mundial e também dos clubes, independentemente de ser Brasil ou exterior. Até porque os jogadores de futebol têm um bom conceito e um mau conceito ao mesmo tempo. Eles têm um bom conceito porque eles têm um coração enorme em ajudar a coletividade, carregam um monte de malas junto com eles. A gente sabe que a família de jogadores de futebol não é de 2, 3, 5, às vezes tem 50 numa família de futebol, porque o cara que dá certo acaba carregando todos os outros. Eu não estou dizendo
todos eles. Estou falando na maior parte das vezes. Só que tem a outra parte que jogador de futebol, para abrir mão de algum provento, algum dinheiro que eles recebem, olha, é muito raro e eles empestam, eles emperram, dizendo que, olha, é isso aí, não tem o quê, lá na frente a gente até pode receber, mas de forma corrigida, como o Grêmio teve que fazer. O Grêmio, para fazer rápido, acabou cedendo para os jogadores. Eu vou daqui a pouco conversar com o Nestor Rain, nem sei se ele vai confirmar isso, mas a informação que eu tenho é que o Grêmio que os jogadores do Grêmio aceitaram. Por quê? Porque vão receber de forma corrigida no futuro. Olha, é que eu não posso falar, né, de outros clubes, eu falo pelo Internacional e o que nós fizemos foi isso. Tanto é que, por lei, né, por conta do projeto de lei que aconteceu aí no que antecedeu as férias, né, do pagamento daquele 1/3, sendo possibilitado só em dezembro, os nossos atletas foram comunicados e aceitaram qualquer tipo de determinação do clube naquele momento. Mas até por uma questão, como eu disse, até de estratégia do Internacional, entre iniciar uma negociação que a gente nem sabe, primeiro, até quando, né, que nós teremos essa parada. A gente sabe que não retomaremos as atividades num curto prazo. Porém, naquele momento, lá em meados de 25 de março, aproximadamente, nós paramos no dia 17, muitas das vezes, se nós iniciássemos ou fizéssemos uma negociação naquele momento com atletas e talvez funcionários do departamento de futebol, e essa negociação ela não fosse suficiente para fazermos essa travessia até o fim da pandemia. Então, eu entendo que o clube, né, na figura do presidente Marcelo e também de todo o Conselho de Gestão, comunicou da forma que garantiria isso, né, que eu citei anteriormente, e nesse período, sim, aí teria uma ideia um pouco mais clara dos impactos de patrocinadores, cotas de televisionamento, quadro social, enfim, todos os recebíveis, né, que o clube tem mensalmente. Então, esse estudo está sendo realizado para depois, sim, se sentar e ver qual vai ser a medida que será adotada para frente, mas sempre que fique muito claro, qualquer ação ela vai ser feita em conjunto, em concordância com os atletas, até porque a gente sabe que hoje nós temos um elenco altamente comprometido com o clube, isso eu posso te afirmar. Atletas que mesmo em férias estão aí mantendo a sua forma, na expectativa de retomarem logo as atividades, ou seja, nós temos só elogios para esse grupo de atletas. Bom, essa pandemia ela está assolando o mundo inteiro, não só na parte da saúde, mas também na parte da economia. E a cada dia que passa, a gente vive a expectativa de ter uma previsão de quando voltaremos. Mas o Inter segue fazendo o seu dever de casa, que é estudando aí o tamanho do prejuízo, para depois a gente tentar algum tipo de medida. Não, até acho que o Inter fez certo, ganhou tempo, o Inter tem dificuldades aí, e até tem essa situação aí do débito com os bancos, né? Que esses vão ter que perdoar também, vão ter que alongar o prazo de pagamento, diminuir a taxa de juros, com certeza, até porque isso vai virar regra agora, né? Todo mundo vai ter que ceder. Por isso que eu até me surpreendi, porque me parecia que os jogadores tinham que ter tomado eles a iniciativa. Eu ouvi uma entrevista do Lomba dizendo, não, vai ser muito simples e tal. Olha, 30%, 40% do Barcelona também vão receber lá na frente corrigido, né? 70%, ou lá nem precisa corrigir, porque é dólar, é euro. Então inflação é pequena. Não tem essa situação. Mas vão receber lá na frente. Mas se adiantaram, disse, olha, nós abrimos mão de 70%. Eu acho isso legal. Só para que fique claro, assim, também. Nós, né, a gente concedeu as férias, dissemos a eles como que seria esse período, né, essa etapa, e que qualquer movimento ou qualquer necessidade diferente, nós estaremos conversando. O Internacional tem por princípio também sempre tratar primeiro internamente, né, das suas situações. Isso eu posso afirmar porque já estou aí quase há 2 anos no clube e sempre foi assim. Então, se qualquer coisa acontecer diferente ou na dificuldade de manter o salário rigorosamente em dia e na sua integralidade, o Internacional primeiro resolve internamente para depois comunicar e de uma forma
como eu disse, talvez com um plano que seja próximo, né, da solução para passar essa travessia. Talvez se fizéssemos isso antes, logo ali na frente teríamos que renegociar de novo, então entendemos todos por bem de que esse mês de abril seria um mês muito importante no que diz respeito à realidade, realmente, dos fatos e do impacto que essa pandemia ia trazer para o clube. Aliás, eu estou até meio assustado com essa pandemia, sabe por quê? Se dizia que aqui estava light e tal, mas se a gente fizer o cálculo, só pegando os números oficiais, 20 mil infectados e 1.000 mortos, isso dá 5%. É muita coisa. É muita coisa. Se é isso mesmo que está acontecendo, que sejam 40 mil infectados e que sejam 2.000 mortos, por exemplo, se negue dos dois lados, tanto a quantidade de infectados quanto a quantidade de mortos, nós temos 5%, é muita coisa. É um vírus que tem que ser muito respeitado. Essa história, não, o pior já passou, ou o pior está por vir. Não, o pior está acontecendo todos os dias. Antigamente era 1, 2, 5, 8 mortos, agora é 80, 100, cento e poucos mortos. Então, mudou um pouco a situação. Aliás, mudou bastante a situação nesse mês de abril. Só não vê quem é cego. Diga, Maurício Freitas. Nesse número aí que você entrou, foram 115 mortes nas últimas 24 horas, dá quase 5 por hora. Né? Então. É um número expressivo. É muita coisa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Rodrigo Caetano, não como diretor executivo do Inter, mas como um homem que conhece muito futebol, que sabe muito de como acontecem questões de bastidores e tudo mais. Você acha, Rodrigo, que com essa crise a gente passa a ver que algumas legislações que, por exemplo, exigem pagamento integral do salário do jogador, mesmo que se rompa o contrato dele, que algumas coisas assim têm que ser revistas porque as receitas não são tão fixas e a gente vê num caso como esse que não tem como ter essa garantia plena de pagamento integral a qualquer custo para os atletas e de pagar integral se tiver que romper, enfim. Você acha que isso, ao longo do tempo, vai ser revisto a partir do que nós estamos passando agora? Pelo que a gente tem lido, Maurício, e ouvido, existe já tramitando algo, né, em Brasília, justamente para ter um pouco de similaridade em relação aos demais trabalhadores. Por mais que saibamos, e eu fui atleta também, e a gente sabe que a vida útil de um atleta de futebol ela é realmente curtíssima, a verdade é essa. Então, um atleta ele tenta de todas as formas acumular riqueza, porque a garantia de uma continuidade, não só na área esportiva, como também em outra profissão, ela é muito difícil, é para uma minoria mesmo. E a gente sabe também, vocês dois aí, né, principalmente, de que a gente sabe que os bem remunerados é uma minoria mesmo, né, em relação ao futebol brasileiro. 2%. Estamos falando aí, no máximo 3%. A gente discute, né, sobre os estaduais. Eu atuei no interior do estado e sei da importância, o que gera de emprego os campeonatos estaduais. Né? É só você ver o número de atletas, é só você fazer o censo de atletas empregados nos 4 primeiros meses e depois do mês de maio. Você vai ver o tanto de atletas que ficam sem contrato posterior aos estaduais. Então, assim, a gente sabe a real necessidade que os atletas têm nesse sentido, mas eu acho que algumas situações relacionadas aos contratos, elas devem e precisam ser debatidas, porque se pegarmos anteriormente, lá atrás, quando um atleta de futebol profissional, e a gente já achava que era muito, o clube tinha o direito em rescisão de contrato, em pagar metade do que tinha para frente, no meu modo de entender, era algo que também sempre estimulava o atleta a buscar uma renovação, a buscar novos contratos. Hoje, eu brinco com muitos deles, mas falo a verdade a respeito disso, e quando ele faz o contrato, no dia de hoje, esse contrato só pode ser melhorado, né? Porque se ele não for utilizado pelo clube e o clube quiser emprestá-lo, ele não pode ser emprestado por uma remuneração menor. Tem que ser dali de igual para mais. Se você quiser rescindir o contrato, você tem que pagar a integralidade. Então, isso gera ou gerou, ou ainda talvez no futuro venha a gerar, na minha visão, tá, como esportista e como profissional do futebol, muitas das vezes uma certa acomodação. Infelizmente é isso, porque antigamente lutava-se por uma renovação de contrato, lutava-se por uma manutenção do contratual e até por um contrato melhor. Perfeito. Hoje por conta que o maior patrimônio, o maior ativo
E os clubes sabem que dependem muito e quase que exclusivamente dessa receita, que tempos atrás era uma receita extraordinária e hoje se transformou em uma receita ordinária, que é a venda de atletas. O jogador e os agentes sabem do poder e da força que eles têm. Então o clube, muitas das vezes faz um contrato longo que é para a manutenção desse ativo. E quantos nós já vimos se perderem nesse caminho por conta disso, por muitas vezes já não terem a mesma fome, já não terem o mesmo bem. Bom, isso é um debate que eu acho que ele é relevante para o futuro, porque eu acho que se de um lado trouxe uma maior segurança aos atletas, por outro ele estimulou eles, eu acho. Eu não estou aqui, eu estou falando de uma parte deles, né? Que fique claro, não quero generalizar não, mas muitas vezes gera até uma certa acomodação, o que é prejudicial até para a performance do próprio atleta. Mas disso, o futebol atual é assim. Os clubes hoje, nos seus balanços, nos seus orçamentos, eles divulgam a necessidade da venda de atletas. Então você imagina, se nós temos lá metas a serem atingidas na venda de atletas, imagina o quanto cada vez mais, né, se fortalece essa questão no mercado. Eu espero que algo possa ser revisto, até porque todos dependem do resultado esportivo, verdade é essa, né? Mas muitas das vezes, né, quando o resultado esportivo não vem, você vê muitas vezes a troca de técnico, de dirigente. Hoje o executivo é um deles que também tem participado da dança das cadeiras, né? E o atleta sob contrato hoje ele tem um nível de segurança que nenhum outro profissional do futebol tem. Vocês também, os executivos, não têm essa garantia aí? Se demitir não, tem que pagar o contrato inteiro? Não, de forma nenhuma. Nosso contrato ele é um contrato muito particular, independe, né? Não tem um padrão. Nós, como associação, a gente vem lutando também, junto com os treinadores, lá em Brasília, para que tenhamos a nossa profissão reconhecida. Isso está avançando bem. Aí até depois para ver questões legais de contrato e até a questão da formação do executivo, né? É o que a gente busca já há bastante tempo, que tenhamos na CBF um selo de reconhecimento, assim como eles fazem com os técnicos. A gente gostaria que tivesse também para os executivos, para justamente aqueles que adentrarem no mercado, ou que mesmo já estão no mercado, tenham uma formação mínima dessa função, que ela não é, e nem nunca foi apenas contratar e demitir atletas ou funcionários do departamento de futebol. Ela vai muito mais além do que isso. O Rodrigo Caetano não pode dar exemplo, tá? Eu nem quero que ele fale a respeito do exemplo que eu vou dar de um jogador do Internacional. Podia dar de 150 outros aí dos últimos anos. E vou dar um do Grêmio também. Poderia dar outros 150 dos últimos 3, 4 anos. Natanael foi contratado com uma expectativa da Bulgária. O Internacional precisou de mais. Teve que contratar o Moisés, teve que rever a situação do Wendel, porque o Natanael não deu uma resposta pronta. Não estou dizendo que ele seja mau jogador, daqui a pouco ele é mais do que eu estou imaginando. E o André, no Grêmio, está encostado, deitado nos louros que ele não conquistou. Deitado numa carreira que é razoável, fez 3 anos de contrato, o Grêmio pagou 10 milhões por ele, paga 300 pau por mês, e ele está lá. Aí o Grêmio recebe proposta dos Estados Unidos, não pode negociar. Recebe proposta do Sport Recife, não pode negociar. Recebe proposta não sei de onde, do Japão, ele não quer ir, porque ele desconfia que a outra parte não vai cumprir com os 50% da outra parte. Porque 50% o Grêmio se propõe a pagar. No Inter, até o caso do Natanael é diferente. Mas o Grêmio se propõe a pagar 50% e o André não quer. O André quer ficar em casa, quer ficar lá numa boa, achando que um dia poderá vir a ser aproveitado pelo Grêmio, sabendo que o Grêmio não vai aproveitá-lo. Então, tem os dois lados. O clube também tem que ter responsabilidade quanto contrata, né, Rodrigo Caetano? E o jogador também, se fez um contrato, se tem carreira curta, como você disse, e tudo é verdade, tem carreira curta, tem que amealhar
dinheiro, recursos para poder sobreviver. Ele cria uma maneira de viver gastando, tomando um bom vinho, morando num bom apartamento, pagando uma Babilônia de condomínio, que roubam nesses condomínios, cobram caro para dedéu. Né? Então, o jogador vai ao supermercado, gosta de tomar o melhor gin, né? Porque eles não gostam daquele gin vagabundo, eles não gostam. Para tomar com energético, tem que ser um gin bom. Então, o jogador sabe quanto ganha por mês e quanto pode gastar. Eu acho que um meio termo aí, de novo, que não seja os 50% de antigamente, que seja 70%, digamos, mas que tem que dar uma mudada, tem que dar. Porque senão o cara, alguns mau caráter, ou não, quase ninguém tá? Vou deixar bem claro, vem aqui dizer, eu vou lá aprontar. Não vou jogar. Eles estão de sacanagem comigo, já vão me contratar para reserva mesmo. Acho que eu vou chegar lá e vou me matar? Não, vou jogar o que eu acho que tem que jogar para ganhar meus 200, meus 300. Eu concordo em gênero, número e grau, porque quando acontece uma situação de emergência como agora, os clubes ficam, né, reféns. O que o Grêmio Internacional vai fazer? Alguns sócios desistindo. Televisão complicando, porque não sabe quando vai voltar o campeonato, não sabe quanto vai pagar e se vai pagar. Aí a RBS dizendo que vai pagar os clubes do interior, mas não vai pagar a Grêmio Internacional a última parcela, né? Quando dizia antes que ia pagar. Então, eu não estou entendendo muito essa situação também. Bom, o jogador de futebol fica em casa, mas vai receber, aí é 13º, é férias, é salário integral, é salário longo, é contrato longo, alguma coisa tem que dar proteção para os clubes também. Porque se matar a galinha dos ovos de ouro, eu uma vez tinha um colega que me enchia o saco e dizia assim, tu é muito favorável aos clubes. Mas se não houver clube, não tem futebol. Se não houver clube, não tem futebol. Não tem emprego para os jogadores. Então, essa situação. Vai perguntar aí no interior aí. Os clubes estão tudo fechando. São Paulo de Rio Grande agora está aceitando ir para a 3ª divisão do futebol do Rio Grande do Sul, porque não tem dinheiro para pagar o salário. Então, é complicado isso. Desculpe o discurso aí. Não, Rec, é só para fazer assim, registro, né, novamente, em relação ao Internacional, eu quero deixar bem claro aqui que desde que cheguei aqui, seja os que já estavam e os que chegaram depois, eu sempre tive uma relação, nós tivemos no departamento de futebol, antes com o nosso vice Roberto Mello e agora com o Alessandro Barcelos, uma relação muito transparente com todos eles, e eu posso te dizer que são altamente profissionais. Essa conscientização em relação ao clube que você citou, ela é perfeita. Eu acho que tem que haver o entendimento de todos, inclusive nós, profissionais do futebol, de que preservar, cuidar, como se fosse nosso o clube. A verdade é essa. E essa cultura, e eu já vivenciei em outros clubes, ela é muito REC. Eu não estou falando Internacional, pelo contrário, tá? Eu acho que tanto Internacional como Grêmio são clubes os quais hoje atraem bons jogadores porque são clubes que cumprem com as suas obrigações. Mas alguns outros clubes pelos quais eu passei tem aquela visão, não, quanto mais o clube sangrar, melhor. Não pensa, justamente o que você falou, que o importante são os clubes estarem saudáveis economicamente, gerando emprego, não só para o atleta, mas para uma série de profissionais que hoje dependem do clube de futebol, né? E, para ser específico, o caso do Natanael, nós é que fomos atrás do Natanael na época. O Iago foi vendido, acho que eu te falei isso já, e na época, com característica muito semelhante, era o Natanael, que veio de graça. O contrato dele era que tinha opções fora até mesmo da Bulgária, no mercado europeu, e nós convencemos ele a vir. Infelizmente, ele teve uma lesão ainda o ano passado, quando ele vinha bem. Acabou que ele perdeu um certo espaço, agora voltou e tal. E vai ficar disputando a posição, né, enquanto a comissão técnica assim entender. Mas, para fechar, que a respeito desse ponto, não são somente os clubes que têm que buscar uma solução. Eu acho que esse debate ele tem que também, nesse momento de pandemia, de desgraça que estamos passando, ela permite uma reflexão muito maior. O que representa? Qual é o patrimônio do futebol brasileiro na cultura do nosso povo? Você vê hoje a ansiedade dos torcedores em ver suas equipes em campo. Você vê aí vocês trabalhando diuturnamente para levar informação do esporte também, porque isso está... Estamos enchendo linguiça. Estamos enchendo linguiça. Não, mas
Tá no sangue do torcedor brasileiro. E o que a gente vê de determinadas instituições e autoridades em prol vamos lá, até da saúde dos clubes, melhor dizendo? Zero. Mais do governo federal hoje preocupado em auxiliar os clubes nessa transição do que a própria CBF. E aí eu falo, antes, como o Maurício citou, como alguém do futebol, um profissional do futebol, e não como diretor internacional, porque não tem nem autonomia e autorização para falar disso. Mas é muito pouco o que a CBF faz, e lembremos que tudo é proporcional. Tudo é proporcional. Ao ajudar os clubes de menor investimento com determinado valor, tem que saber que os clubes de maior investimento, o buraco também é grande, né? O gap que vamos ter aí também é grande, né? Então, assim, atitudes, na minha visão, até certo ponto populistas apenas, mas isso é uma opinião pessoal. Eu acho que tem que engajar todas essas federações e confederação brasileira nessa discussão, nesse estudo, em prol, né, de que os clubes consigam ficar cada vez mais fortes. Agora tem que saber se esse realmente é o interesse deles, que os nossos clubes brasileiros fiquem fortes, né? Essa já é uma outra discussão. Eu quero assinar junto, né? Não que precise, né? E a minha assinatura nem vale tanto, mas todos têm que fazer a sua parte, jogadores, dirigentes, mas as confederações que faturam em cima desse produto, em laboratórios, em escritórios, melhor dizendo, né? Em escritórios, elas têm que ajudar muito mais do que estão ajudando. Quando eu vejo o lucro que teve, a arrecadação que teve a Sul-Americana e o que distribuiu para os clubes, é risível. E não foi que distribuiu dando para os clubes, ela adiantou um dinheiro para os clubes. Então, isso aí é que eu fico pé da vida. Verdade. A CBF... da CBF também antecipou para os árbitros. Antecipou para os árbitros, né? Uma cota que os árbitros tinham direito, aliás. Uma parte da cota, né? Em média. Fez essa ação, como eu disse, em relação aos clubes de Série C e D e também das equipes, né, de futebol feminino. Mas publicitou aí que estaria... ajudando os clubes, isentando os clubes das taxas nesse período. Bom, mas quem é que contrata nesse período? Estão de brincadeira. Parece um deboche então, assim, até, né? Uma instituição que só arrecada, que não tem passivo. Porque uma coisa é o clube, por más gestões, por N fatores, como você falou, o que um clube gasta hoje na questão da operação financeira, antecipando receitas, né, tendo que pagar juros. Bom, isso vem ao longo de décadas. Mas, confederação principalmente, qual o custo? Qual o passivo? Né? E aí, num momento desse, que eu acho que poderia... E olha que eu também não gostaria de nada dado. Tinha que ser algo estruturado, entendeu? Sim. Estruturado. Que esse momento difícil que estamos passando, onde tem coisa muito maior do que o futebol, do que o esporte, ok. Mas se hoje está... se de forma obrigatória, discussões das mais diversas em relação à questão mesmo de FGTS, de como salvar empresas, qual é o fomento que o governo vai fazer para salvar as empresas, para salvar a economia, por que não no mesmo sentido da CBF em relação aos clubes? Não, perfeito. É isso. Se estamos aqui nós discutindo sobre similaridade de contratos, e não de forma específica, que também não tratemos de forma específica. Vamos pensar que um clube de futebol emprega, ele gera entretenimento, e muito entretenimento, né? Já visto que se tu perguntares hoje o que se assiste aí nas TVs de canais pagos aí, é futebol do passado. Tamanha necessidade que o povo tem de assistir futebol, o povo brasileiro principalmente. Eu acho que tem que se dar a devida importância para tudo isso. E aí, ontem nós estávamos entrevistando aqui o Alexandre Ernst, que mora no Canadá. Há poucos dias ouvimos o Estevão Pires, que mora na Itália. Em Barcelona. Em Barcelona. Já ouvimos companheiros, o Diogo Rimoli, que mora na Itália. Lá, transporte de graça, luz de graça, água de graça e ainda um subsídio do governo para poder sobreviver e instruções enviadas pelo correio e tudo mais. Aqui, né, claro, o nosso governo está aí se mobilizando para tentar minimizar aí o efeito do coronavírus, mas em termos de CBF e de Confederação Sul-Americana,
muito pouco, ainda pedindo contrapartida e tudo mais, fazendo beicinho. Vamos ver o que vai dar no futuro aí. Diga, Maurício. Rec, deixa eu aproveitar e ver o que o Rodrigo pode nos contar também sobre uma matéria que foi publicada hoje no UOL, assinada pelo Marcel Rizzo e pelo Pedro Ivo Almeida, falando que existe já nos bastidores conversa da Conmebol com interlocutores do futebol brasileiro, dizendo que não se sabe se será possível seguir com a Libertadores nesse ano. Ninguém sabe mesmo, nem Deus. E que a Conmebol já está... Só Deus, aliás, só Deus. A Conmebol já trabalha com esta hipótese e que os clubes já sabem. O que a Conmebol passou já para vocês? Qual que é a preocupação que você, como dirigente do Inter, tem, não só em relação à Libertadores, mas em relação aos jogos quando retornarem, porque certamente a situação vai estar mais tranquila em uma parte do país ou em uma parte do continente, mais complicada em outra. Como é que você administra isso, Rodrigo? Esse interlocutor, né? Eu, claro, sou subordinado ao Alessandro Barcelos, né? A gente cuida especificamente dessa relação com os atletas e as questões que dizem respeito aos impactos, né, que o departamento de futebol vai sofrer. E essa interlocução com CBF e Conmebol, ela é do presidente e os membros ali do Conselho de Gestão do Inter. Até o momento nós não fomos informados de nada. O que eu penso é que nós temos a expectativa da continuidade, por óbvio. Fala-se no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que a Conmebol ela tem essa questão da limitação por conta do fechamento das fronteiras, né? Então é algo que independe até da vontade da Conmebol, mas é uma competição que nós, vocês sabem bem o quanto nós sofremos para chegar na fase de grupos, jogos tensos, e a gente conseguiu isso, iniciamos, creio que bem a nossa caminhada, uma vitória em casa e um empate fora, e a expectativa era de classificar na fase de grupos, de retomar as atividades, agora, claro, com a segurança total, né? A gente sabe que alguns têm lido e falado com alguns executivos aí do Brasil, que muito provavelmente, quando retomarmos as atividades, ainda teremos um protocolo um pouco diferente nessa retomada dos treinamentos e até o início, né, das competições. Eu penso que não vai ter como tratar o calendário de 2020 como o calendário de antes, né? Não sei de que forma, mas do mesmo jeito que os clubes vão ter que ter muita austeridade, criatividade para fazer essa travessia, eu penso que os órgãos aí responsáveis pelas competições vão ter que ter também muito bom senso, porque vai ser um ano atípico em todos os sentidos. Só eu espero que o Internacional, que conquistou as suas vagas no campo, possa seguir participando de todas as competições, inclusive o estadual, que a gente também tem interesse em vencer. Vai ter que terminar esse coronavírus, né? Pelo amor de Deus, já causou tantos danos, né? De repente, vá até o final de junho, como prevê a Conmebol. Tanto a Conmebol acredita que vai voltar, que ela marcou uma data de 30 de junho. Ela está meio assustada em função de alguns países que estão numa situação pior do que o Brasil, está numa situação ruim, porque não se preparou nunca, né? Para ter infraestrutura hospitalar, para não ter aí os respiradores e tudo mais. Enfim, essas coisas todas que estão sendo ditas à exaustão. Mas a Conmebol tanto acredita que vai voltar que marcou uma data limite de 30 de junho, o que ainda restam 70, 80 dias, né? Então, eu acho que a Conmebol está otimista, não está pessimista. Ela está tentando ser realista, não depende dela. Acho que é isso que ela quer passar. Olha, se acontecer o pior, nós não temos o que fazer. Mas eu acho, o Nestor Rain também está nos acompanhando, já ouvindo, que é uma situação que causa pavor em todos nós, mas que a Conmebol se preparou para voltar. Ela não se preparou para não voltar. Ela está dizendo, olha, se acontecer o pior, eu não tenho o que fazer. Agora, eu não sei como é que vocês enxergam tudo isso, e até, daqui a pouco eu vou perguntar para o Nestor também, mas antes deixa eu ouvir o Rodrigo Caetano. Eu acho que vocês nem imaginam que não vai ter Libertadores da América, né? Nem imaginamos. A gente trabalha, como eu disse, até falando com o Poder, a gente fala a cada 2 dias, ele está lá na Argentina,
disse que dia 20 já vai estar de volta, né? Sempre na expectativa. Acho que não vão abrir para ele voltar, só se ele vier de carro. Mas ele foi e vai voltar de carro. Bom. E aí vai comprovar que ficou lá os 15 dias, da mesma forma que quando chegar aqui vai ter que ficar também. Mas, assim, sempre na expectativa de retorno, né? Nós vínhamos num momento esportivo, creio eu, muito bom, de forma muito rápida aí, né? Assimilando os conceitos do Godê, e infelizmente tivemos essa parada. O que nos dá como alento, e eu tenho repetido isso, é que talvez no dia que retomarmos, teremos aí um período mais reduzido, né? Uma recapitulação, né? Se pode se falar assim, desses conceitos para iniciarmos, né, as competições. Eu acho que mais uma recuperação física do que qualquer coisa. Mas a gente, até por conta de que já vamos ter um impacto, que esse aí nós não controlamos, que é o impacto da janela do meio do ano, né? Qualquer clube, como nós falamos aqui, tem lá no seu orçamento um valor definido para a venda de atletas, que deveria ser extraordinária, mas já se tornou recorrente nos clubes, uma receita ordinária. Mesmo que essa janela ela seja postergada, né, obviamente que os clubes compradores não só não vão ter recursos como de antes, como, creio eu, não vão ter nem uma amostra, né, porque os competições não estão acontecendo. Quais serão? Tivemos um cortezinho aí. Fazer uma... um corte na... já está... Deu um cortezinho na transmissão do Rodrigo Caetano. Ele estava falando exatamente dessa situação. Vai vir a janela, o Internacional estava projetando poder vender alguém, os jogadores estavam melhorando o desempenho e aí interrompeu o processo. Mais ou menos por aí, né, Rodrigo? Exatamente. Me escuta bem agora? Estou te escutando. Deu um cortezinho só aí. Quando você estava falando, vem a janela e tal. Na janela, mesmo ela sendo postergada, como a FIFA vem dizendo, ela já vai trazer impactos aqui no futebol brasileiro. Porque mesmo os clubes antes compradores, em condições de virem aqui e fazer um aporte financeiro, já não tem. Porque se estão reduzindo o salário dos seus atletas, como é que eles vão fazer investimentos aí para reforçar essas equipes? Difícil. E segundo ponto, qual é o tamanho da amostra que eles vão ter? Quais as competições que nós temos para mostrar os nossos talentos, né? Então, assim, o futebol parou, o mundo parou, em primeiro lugar, o mundo parou, o futebol parou também. E aí, às vezes, né, alguns seus colegas, e é natural, perguntam, o Internacional pensa em contratar... O Internacional pensa em sobreviver. E eu não tenho receio nenhum de me posicionar a respeito, né? Nosso momento de antes, era um momento de recuperação administrativa e financeira e de recuperação esportiva, né? Andando paralelamente isso, ao longo desses últimos 3 anos, né? E a gente via boas expectativas para esse ano de 2020, tanto dentro do campo como fora. Bom, agora é sobreviver, é fazer essa travessia, tentar manter o máximo do nosso elenco possível e passar por esse problema. Agora, falar em investimento agora, bom, é algo que não condiz com a realidade. Rodrigo, muito obrigado. Só quero que você deixe uma boa noite aí pro Nestor Rain, que vai entrar na linha. Eu não sei se você chegou a se encontrar nos corredores do Olímpico na época com o Nestor Rain. Ele ainda não era diretor do Grêmio, mas você deve conhecer porque é um cara famoso na sociedade, né? Um cara que tem posicionamento forte e tal. E é o seu caso também aí. Pessoas que marcam a presença por onde passam. Cumprimente o Nestor Rain aí. Uma boa noite ao Nestor. Espero que ele e sua família estejam bem de saúde. Nos encontramos e nos cumprimentamos, né, naquele Grenal. A última vez foi no Grenal da Libertadores, mas é uma grande figura que eu já conheço de longa data. Espero que não só ele, seus familiares, mas toda a parte da diretoria do Grêmio já esteja recuperada e com saúde, porque é isso que importa. E que possamos, né, Nestor, em breve voltar aos grandes enfrentamentos e confrontos, porque é isso que o nosso torcedor deseja. Isso que o futebol brasileiro precisa também. Nestor, boa noite. Boa noite, Rec. Um abraço para ti, um abraço ao Rodrigo Caetano,
homem que teve passagem brilhante aqui pelo nosso clube, que honra todos os cargos que ocupou em clubes brasileiros. Também desejo para ele e para a família dele uma Páscoa abençoada, e para todos os que estão no estúdio e todos os torcedores do Grêmio e também do Internacional, de todos os clubes que acompanham o seu programa. Em relação ao tema que vocês estão discutindo com muita propriedade e com muito conhecimento, até porque o Rodrigo é linha de frente no futebol do Internacional, eu sou um diretor jurídico apenas, mas eu queria dizer o seguinte: quando este ano aqui acabar, de 2020, eu já tenho uma manchete para o ano no que tange ao futebol. 2020, o ano que não terminou. Este episódio da pandemia, ele veio a trazer uma dificuldade extra, porque, em meu juízo, mesmo em recuperação ou não, clubes com esta ou aquela situação, o nosso futebol já apresentava, principalmente na parte financeira, muitos clubes brasileiros, não estou falando dos nossos aqui, até porque eu não gosto, porque isso aí granaliza o assunto, mas muitos clubes brasileiros, principalmente do Rio, em situações muito claudicantes, caso do Cruzeiro também, o futebol já estava um pouco enfermo. E essa situação veio a debilitar ainda mais o futebol. Mas eu estou imaginando, pelas projeções que se faz aí, cada um tem os seus indicativos, né? Eu procuro sempre ouvir opiniões de pessoas que em outras ocasiões conseguiram falar abalizadamente sobre o tema. Eu estou pensando numa volta de futebol, num primeiro momento sem público, e num segundo momento com muitos cuidados em relação à aglomeração. E não estou falando isso para 30, 60 dias, estou projetando um tempo maior ainda para isso. Mas não vejo como as competições não prosseguirem, notadamente Libertadores com a Conmebol, notadamente Campeonato Brasileiro, que são contratos com valores elevados, eles significam a sobrevivência do futebol. Então eu estou imaginando o futebol com uma outra configuração, para mim bastante triste, porque a graça do futebol está na devolução da convivência das nossas torcidas, da nossa rivalidade, nossa e com todos os clubes do país, não é? Estou imaginando uma volta do futebol com esse tom de melancolia, assim, de não vermos aquelas arquibancadas repletas dos gritos dos torcedores, dos apupos, dos aplausos. Estou vislumbrando um futebol assim no futuro de curto prazo. Muito bom, Nestor. Só para me despedir do Rodrigo. Rodrigo, o que disse o Nestor e até as suas considerações finais para deixar você curtir a noite aí com a família. E a gente sabe que vocês, apesar de estarem em casa, tem muitos afazeres, né? Porque o futebol é uma roda viva, né? Ele gira o tempo inteiro, estando trabalhando ou estando em casa. Tanto é que nós estamos abusando da boa vontade de vocês agora, estando em casa aí. Não, de forma nenhuma. Para mim sempre é uma honra. Primeiro que penso da mesma forma que o Nestor, a retomada do futebol vai ser por etapas, sim. Né? E aí é uma questão também em caso de segurança para todos os profissionais, é a recuperação de uma das tantas receitas, né? E na ordem, como o Nestor mesmo disse, o que é mais impactante para os clubes são as receitas de televisionamento. Depois vem as bilheterias e o conjunto dos patrocínios. Se você conseguir recuperar dentre os seus pilares importantes de receitas, conseguir ir recuperando, porque no momento que você joga, já tem a exposição dos seus sponsors, né, dos seus patrocinadores, já tem cota de televisionamento. Bom, não vou conseguir tudo, não vou conseguir ter bilheteria ainda. Bom, mas pelo menos isso eu já consigo ter uma sobrevida. É mais ou menos por aí, lembrando sempre, né, que priorizando a segurança de todos. E fica aqui o meu agradecimento pelo convite, sempre dizer que é um prazer falar contigo, com o Maurício. Hoje, prazer maior ainda em poder falar com o Nestor, que é um amigo aí que fiz já de longa data. Desejar a todos vocês, né, não só uma boa noite, mas uma feliz Páscoa aí, essa que será uma Páscoa muito mais de convívio com os nossos familiares e principalmente com muita fé, né, porque a gente não consegue nada na vida se nós não tivermos fé, e é o que nós precisamos nesse momento. Cautela, cuidado, que fiquemos em casa e que tenhamos fé que a gente vai superar esse problemaço que se apresentou
para a nossa humanidade. Tá bom? Um grande abraço a todos e vou estar sempre à disposição, viu, Rec? Valeu, obrigado. Eu acho que o Nestor vai compreender o que eu estou dizendo, vou dizer em 2 ou 3 frases. O Inter tem muito mais ainda a lamentar do que o Grêmio, porque o Grêmio, ao longo dos últimos 4 anos, até em função das conquistas, da reestruturação, da competência dos dirigentes e tal, o Grêmio estava se recuperando paulatinamente, já não devia para bancos e tal, estava conseguindo. E o Inter, esse ano, fazia um ano, parecia que a afeição para que isso voltasse a acontecer na mesma proporção. E acabou que o Internacional ficou aí à deriva agora, né? Em março, o ano foi interrompido, que era um ano de recuperação do Internacional e era um ano também de reafirmação ainda do Grêmio nas suas conquistas permanentes. Eu não sei quem é que caiu aí, se foi o Nestor ou o Rodrigo Caetano. Foi o Rodrigo Caetano? Então tá, um abração para o Rodrigo Caetano. Apenas queria dizer isso. Eu acho que até o Internacional, naquela comparação, que é inevitável, sofre mais do que o Grêmio. Porque o Grêmio vai pagar o preço, o Grêmio vai ser penalizado com a situação, que não foi ele que construiu, né? Mas o Grêmio parecia estar já mais estabelecido que o Internacional. E vejo que quando se fala que o Inter pode vir até a vender um dia o Fux, o Peglo, o Praxedes, o Johnny, o Nonato, o Grêmio tem moedas já palpáveis. Everton, Jean-Pierre, Matheus Henrique, PP, já havia propostas, era a barganha. Ah, mas não é tanto, eu compro por menos. Só que agora pode ficar com um preço aviltante. E isso, obviamente, que o Grêmio, que nunca quis fazer isso nos últimos anos, daqui a pouco se veja obrigado a fazer, o que seria muito triste, porque tem jogadores de talento e tal. Eu só fiz a comparação porque ela é inevitável. E fiz a comparação exaltando até a recuperação do Internacional, antes que me xingue até a 3ª geração, porque sabe como é que a gente fala uma coisa, o torcedor já entende outra e já vem apedrejando e já coloca nas redes sociais e já diz, é sempre o Grêmio que está bem e o Internacional que está mal. Não. Eu ponderei, olha, bem ponderadinho, para não causar dupla interpretação. Nestor, mesmo assim, pelas suas palavras, não só de hoje, como já de alguns dias, você é muito claro na sua linha de pensamento e na sua transparência. O Grêmio ainda assim vai ter dificuldades financeiras. Olha, nós vivemos esses ciclos do futebol, né? Ora, o time vive um melhor momento, por uma situação qualquer, mas essas coisas, de uma hora para outra, elas mudam. É muito rápido as mudanças no futebol. Você passa de uma situação, vamos dizer assim, razoável para situações de aprêmio, não é? Então, vamos dizer assim, eu vejo, posso opinar, porque não é uma coisa em desdouro, acho que o Internacional vem numa recuperação e administrado por pessoas capazes, né? E o Grêmio já há mais tempo procurando sair da situação em que estava com um bom controle de contas. Mas, sem dúvida nenhuma, que esta pandemia vai complicar, porque vai mudar o mercado. Quer dizer, se nós precisávamos de vender um jogador por X, a proposta será Y. Não poderemos aceitar valores aviltantes. Mas existe uma coisa chamada mercado. E vamos observar o comportamento de transações internacionais, ver como elas se comportam, e assim não há, de nossa parte, também um aprêmio tão fulgurante, digamos assim. Antes mesmo de acontecer a pandemia, o Grêmio já vinha apertando os furos do seu cinto. Havia todo um pedido de contratações por parte dos torcedores, o que é muito natural, de jogadores, enfim, os mais diversos. O Grêmio resistiu a isso, o Grêmio já tinha feito cortes nos seus orçamentos, com seus prestadores de serviço, e com a pandemia fizemos cortes ainda mais profundos e dolorosos até, em relação a uma série de questões de pessoas com quem nos relacionamos, mas preservando o nosso corpo funcional, preservando os nossos jogadores, que tiveram também a compreensão de elastecer alguns recebimentos para que a gente pudesse continuar numa situação de absoluta solvência e pagamentos em dia,
E vamos ter que lutar com isso, não é? É que lutar com uma nova visão de futebol, uma nova forma de proceder, porque estou imaginando que esta pandemia, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um inverno muito semelhante ao do Uruguai e da Argentina, que nós somos o Pampa, não é? Nós somos aqui um ecossistema que apresenta temperaturas muito semelhantes, e quando os nossos hospitais aqui se enchem de pessoas com infecções respiratórias, que nada tem a ver com pandemias, mas agora nós temos o acréscimo desse fantasma nos rodar, ainda com muita incerteza em relação a questões até mesmo científicas, mas nós vamos ter que conviver com isso, né? E conviver com esse espectro a nos prosseguir. E por isso evitar as aglomerações. Evitando as aglomerações foi a razão pela qual, no início da minha fala, eu disse que nós veremos futebol sem público, o que não deixa de ser uma tristeza, porque futebol sem público é como uma festa de aniversário sem pessoas cantando parabéns. Bom, perfeito, eu também concordo com isso. Eu já imaginava que em qualquer situação que voltasse o campeonato, pelo menos na arrancada, seria sem público e até pela urgência que se tem, né? Então, quanto mais a gente entender que vai ser o melhor dos cenários, mais vai adiar o retorno. Então, ou se submete à realidade que nós estamos vivendo, ou vai adiando ainda mais para posteriori. Mas eu quero encerrar justamente com essa da Libertadores da América, que é uma preocupação que o Grêmio tem, que o Internacional tem, que outros times grandes têm, e o Grêmio tinha uma certa urgência em saber o resultado do julgamento. Por que exatamente, Nestor? Porque não tendo jogo, por que o Grêmio acelerava e pedia uma liberação logo dos resultados, já que eles já foram julgados? O Grêmio Internacional já se defenderam. Os caras já normalmente chegam lá com voto pronto. Mesmo assim, ainda durante a defesa de Grêmio de Internacional, andavam pela sala, essas coisas todas que nós ouvimos aí, o que é um absurdo, né? O cara vai para uma sessão séria, tem que ser séria, né? Não tem que ficar passeando, levantando, enquanto há a defesa do time A ou do time B. Mas por que o Grêmio tinha essa urgência, Nestor? É uma curiosidade apenas, né? Porque uma hora vai sair o resultado, né? Não, nós temos uma relação um pouco tensa com a Conmebol, mas no âmbito geral, assim, né, a gente faz uma crítica muito forte ao sistema de justiça que é utilizado, mas conversam conosco, enfim. Né, qual era, não a pressa do Grêmio? Eu fiquei preocupado, eu vou lhe dizer que isso tem muita importância, porque setores bem específicos, não é o caso seu, nem de companheiros seus. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um pedido ingente que prosseguiu no domingo passado de punição severa para os clubes, por parte de setores da imprensa. A Conmebol é uma instituição como qualquer outra, ela recebe releases de todos os jornais brasileiros e sabe tudo que está ocorrendo em termos de comentários. Ora, se locais aqui dizem que nem o pedido, nem o arrependimento serve para punir os jogadores que se envolveram nesse problema do Grenal, eu me preocupo e espero que isso passe logo para parar essa pressão punitiva, porque nós temos aqui os torquemadas de plantão. As pessoas, eles querem, em relação a eles, as empresas dele, o que acontece internamente, eles querem a condescendência. Agora, quando é os clubes, é pau nos clubes. E eu acho que o Grenal, esse que aconteceu, foi, para mim, nos últimos 10 anos, um dos melhores clássicos que eu assisti, um dos melhores jogos da Libertadores. Times deixaram tudo na cancha, para usar uma expressão dos espanhóis. Times que se jogaram com volúpia a ganhar o jogo. E aconteceu esse incidente. Bom, isso acontece, isso acontece até mesmo dentro de estúdios. Pessoas se irritam e vão às vias de fato, em todos os lugares. Então é o seguinte, os jogadores aqui não, de futebol com adrenalina... Aqui no Cadeira Cativa, com adrenalina 1000, eu não estou justificando que aconteça, nem estou achando bonito que aconteça, só estou dizendo que está havendo um rigor no tratamento desse tema que, em meu juízo, não se justifica. Óbvio que tem que haver punição. Agora, dizer isso, nem o arrependimento serve, punição exemplar, bobagem. Eu não estou falando de você, é bobagem, mas essa pressão
chega lá, eles ouvem. Então, por isso seria bom sugar, mas também não estou preocupado. Isso tu dissesse muito bem, virá quando virá. Eles já têm lá as diretrizes deles para estabelecer essas punições, mas eu quero dizer que isso tem alguma influência, porque se os locais querem crucificar os times daqui, porque quando a gente participa da Libertadores, eu vou ao interior da Argentina, eu vejo de tudo nos estádios. Aqui se tem uma faixa fora de um lugar, eles querem te crucificar, é impressionante. Pior que é verdade. No jogo do nosso co-irmão, no jogo do Chile, teve uma batalha campal, um incêndio na arquibancada, um sujeito com um pedaço de pau na pista atlética, o juiz não paralisou o jogo e não houve nenhuma punição para o time local, nenhuma punição, mas para nós é sempre um rigor absoluto. Então a gente tem essa mas tudo bem, para mim, se divulgar em segunda, daqui a 10 dias, daqui a 15, problema deles, vamos aguardar. Eu acho que eles já têm, esse aí é o trio do caso Gajardo, então para mim, qualquer coisa que vier deles não me surpreenderá. Muito bem, eu tinha outras questões e tal, mas o tempo nos atropela. Vou agradecer o Nestor Rain, muito obrigado mesmo, né? A gente está se adaptando à tecnologia, já vi que o Nestor fez ali a montagem do circo ali direitinho, tá bonito, passou no teste aí, viu, o Nestor? Eu sei que não é a primeira vez, mas de qualquer forma, para entrar ao vivo na televisão é uma circunstância diferente. Te agradeço aí a disponibilidade, tanto do tempo quanto também dessa nova atividade. Daqui a pouco, se sobrar lá da Farsul, ou se der tudo errado no ramo do direito e tal, pode ser um operador de transmissão aí. Eu estou operando aqui um fogo de chão aqui para aquecer um pouquinho, que aqui está um ventinho leve, e no interior aqui do Rio Grande, e com muito prazer falando contigo e com todos os telespectadores. É sempre uma satisfação podermos nos atualizar, ouvir as ideias dos colegas, ouvir aí o Rodrigo e ouvir todos em relação a esse tema. Eu vou continuar aí te assistindo e te mando um abraço carinhoso, te desejo uma boa Páscoa para ti, para os teus familiares, enfim, para todos que estão aí. Um abraço. Valeu, um abração. Eu até ia perguntar sobre a legitimidade do pagamento a posteriori para os jogadores, mas isso me parece claro. O Grêmio fez um documento, está bem cercado. Até vou perguntar, dei mais um minutinho só sobre isso. Sim. O Grêmio fez um documento, os jogadores assinaram e vão receber no futuro a diferença que vão deixar de receber agora. Porque o Grêmio fez um acerto que, aliás, eu até entendo que podia ser mais benéfico para o Grêmio e acabou não sendo. O Grêmio fez um acerto só para adiar o pagamento para os seus jogadores. Do ponto de vista jurídico, tudo ok, Nestor? Sem dúvida, com absoluta segurança jurídica, nenhum problema. Houve a aquiescência dos jogadores e estamos, deste ponto de vista, absolutamente tranquilos de que operacionalizamos essa prorrogação de forma correta, de forma adequada, sem nenhum prejuízo às partes e à formalidade do ato. Abração, Nestor. Vai tudo comer grande. Tchau. Não pode comer carne hoje, hein? Hoje não pode comer carne. Não. Hoje, de nenhuma hoje espécie. É filezinho de traíra. Ah, tá. Hoje é filezinho de traíra. Não tem nada a ver com alguns que nós conhecemos, né? Não, as traíras já estão no hotel, não estão soltas. Que bárbaro. E as traíras do açude na panela, na frigideira. Abraço. Fui provocar. Tchau. Foi provocar o Nestor, né? Fui provocar, deu no que deu. Já voltamos. Muito bem. Quem disse oi, Rec aqui, eu não identifiquei muito a voz, mas um abraço para quem disse oi, Rec. Falamos depois do programa. Eu acho que é alguém que está nos visitando aí. De qualquer forma, tá tudo certo. Bom, o Nestor deixou claro aí, o Grêmio não terá nenhum problema jurídico. O Internacional, eu não vou dizer essa expressão, o João Patrício Herman até está nos assistindo. Não é que esteja empurrando com a barriga, porque isso é pejorativo. Empurrar com a barriga parece que quando tu não quer resolver. Não, o Inter está ganhando tempo e acho que os jogadores também. Né? Que daqui a pouco, se eles já receberam março em dia, se receberem abril em dia e receberão, como disse o Rodrigo, as férias em maio, do que os jogadores do Inter vão se queixar? Esse quesito das férias, Rec, é importante destacar porque... Isso aí pode pagar depois, né? É o que disse o Rodrigo Caetano. O pagamento das férias, o que a lei permitiu, que é o que o Inter está utilizando,
é pagar o mês de férias no mês subsequente, não antecipar o pagamento das férias, como normalmente exigia a legislação, que para sair de férias tu recebe antes o valor. Não, tu pode pagar este mês com folha de pagamento normal e até dezembro, no caso do futebol, o Inter se compromete em pagar o 1/3 de adicional de férias. Então, o 1/3 de férias não será pago em maio, vai ser pago até dezembro. O que acontece é que as férias, ou o mês de férias que normalmente você recebe antes de sair, no caso do... Isso é do passado. Não. As empresas já não estão pagando antes. A lei exige, mas o que a lei exigia de receber antes as férias e o 1/3 de férias, com a nova medida provisória que foi editada pelo governo na semana retrasada ou semana passada, as empresas, dentre as quais os clubes, podem pagar o mês de férias como folha de pagamento normal, então no 5º dia útil do mês seguinte, e o 1/3 de férias tem um prazo maior para ser pago até o final do ano. O Inter vai atrasar salários. Ou o Inter só vai pagar mais um empréstimo bancário. Não tem outra saída. A Rede Globo está discutindo valores, a Turner não quer pagar porque os clubes, alegadamente por ela, descumpriram algumas cláusulas, que eu não vejo quais. A questão de jogos transmitidos para a praça. Aí o canal fechado transmitia para fora e vinha um outro jogo para a praça. Não, é que a questão é assim, Rec, os clubes não autorizavam a transmissão da Turner para a mesma praça. É que assim, os clubes fizeram um acordo com a Turner, isso é o que alega a Turner, ok? Fizeram um acordo permitindo um número X de jogos para a praça e um número X não permitindo para a praça. Só que esse acordo não foi colocado pelos clubes no contrato com a Globo, com o Grupo Globo. Então, a Globo transmitia jogos na TV aberta para a praça para competir com o esporte interativo. Por isso que o Alexandre Chaves Barcelos me disse lá na Rádio Grenal que o acordo com a Globo é de muitos anos. Né? Então, a cláusula que uma sobrepunha a outra, no caso, pode até acontecer, mas daí vale a cláusula mais antiga. Se for a lei de marcas e patentes, é assim. Tá, mas se foi assinado um novo contrato, porque é um novo contrato para de 19 a 24. Pois é. Algum erro houve. Até o Alexandre não gostou muito quando eu perguntei se houve algum vacilo. E esse contrato nem foi assinado pela atual diretoria. Algum vacilo jurídico. Mas, já sabe, né? Tá com gastrite aí, estufou, tá com problema de gases, tá? Hérnia de hiato, gastrogel, né? Uso adulto, pediátrico, ação 3 em 1 contra azia, acidez estomacal, má digestão, gases, gastrogel. Também em sabor menta, líquido e em comprimidos mastigáveis. Ação rápida, porque você precisa de uma ação rápida, né? O cara fica todo errado, né? Queimou, estufou, use gastrogel. Também indicado para refluxo gástrico e hérnia de hiato. Procure nas farmácias Gastrogel. Já voltamos. Estamos de volta, 8h22. Tem muitos recados aqui e a gente não vai conseguir entregar todos, né? E a gente tem feito bons programas aqui, não temos conseguido entregar todos os recados, nem do Facebook, nem do WhatsApp. Já voltamos. Olha aqui, ó, a pergunta é a seguinte, um abraço, é o Hermes de Sapucaia, pergunta se eu concordo com a afirmação que o Kunrat fez lá na Rádio Grenal de que o Odair deixou tudo pronto pro Cudê. É outra história. Eu não sei nem se vai ficar melhor ou pior a história, porque o Odair fez um bom trabalho no Internacional, mas é outra história, não tem nada a ver. É comparar uma égua com uma alpargata. Diga, Maurício. Alguns aqui no nosso Facebook, o Fernando, que está pedindo para mandar um abraço também para a Daniele de Sapucaia, dizendo que é um baita programa hoje, com 2 grandes convidados. O Christian Wojciechowski. Vamos, Rec e Maurício, bom programa, feliz Páscoa. O José Henrique Schwengber também na nossa audiência, está dizendo que eu estou em boa companhia na quarentena com o Rec aqui. E o João Itamar da Silva, sou gremista, mas admiro e respeito muito o profissional Rodrigo Caetano, que já brilhou no Grêmio no passado. Ele faz a diferença onde atua. Muito bem, eu estava falando com o Maurício aqui fora do ar sobre o uso ou não da cloroquina, né? O que pode causar danos, o que deve ser interessante. E tem um alerta da FIFA. 2 numa ligeirinha aí, Maurício. O alerta da FIFA, Rec, do presidente Gianni Infantino, que a prioridade é incentivar as pessoas a seguir preservando a saúde,
que cuidem da saúde, que o futebol não volte a ocorrer antes de que tudo esteja 100%, que se tenha cautela na definição do retorno. Sobre a cloroquina, são aqueles debates. O Ministério da Saúde segue indicando para só utilizar em pacientes que estão no hospital para que se consiga monitorar tudo o que acontece com o paciente. Nem tudo que reluz é ouro, infelizmente, gostaríamos que fosse. Até segunda-feira, feliz Páscoa, que o coelhinho, com toda dificuldade, seja bondoso.